Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de álgebra. Sou o professor Anderson e hoje a gente vai estudar o conceito de número primo. Eu vou dar uma definição um pouco diferente do que a gente conhece, né? Depois a gente vai mostrar que essa definição é equivalente à definição que a gente tem, tá? Então olha só, nós vamos dizer que o número p ele é um número primo. Para começar, p não é o zero, não é o 1 e não é o menos 1. E aqui também na aula de hoje, então, como eu já tirei o menos 1 aqui, os números negativos, tá, também podem ser números primos pra gente. Ok? Então, ó, o número inteiro, ele é primo, então para começar, ele vai satisfazer duas coisas. Ele não pode ser nem 1, nem menos 1 e nem o 0. E também, a única maneira de ele dividir um produto de dois números inteiros é quando ele divide pelo menos um desses dois fatores. Tá? Então, sempre que um número primo divide um produto de dois ou mais números, então pelo menos um desses fatores, né, desses números que se multiplicou, são divisíveis pelo número primo, tá? Então, ó, vamos lá ver um exemplo simples, vai. Ó, 6 é um número primo, né? Por quê? Porque é, 6 divide 12, tá? Só que 12 se escreve como 3 vezes 4. Então, olha só, 6 divide 12. 12, isso implica que 6 divide 3 vezes 4. Mas 6 não divide 3 e 6 não divide 4. Então isso implica que 6 não é um número primo. Também número 5. Número 5 agora é primo, né? 5 é um número primo, tá? Porque vai valer essa propriedade, tá? Sempre que o número 5 divide um produto de números inteiros, obrigatoriamente ele divide um dos dois fatores, tá? Então vamos provar o que eu falei, que essa definição que eu dei equivale àquela definição usual que a gente tem, né? Que número é primo, essencialmente se ele só tem é, 4 divisores, mais ou menos p, mais ou menos 1, né? É que quando a gente fala de números positivos, né, números naturais, aí todo número primo vai ter dois divisores, né? Um e ele próprio. Como aqui a gente está colocando os negativos, vão ser 4 divisores, tá? Tem os opostos, né? O menos 1 e o menos p, tá? Então, ó, um número primo, para começar, ele não pode ser nem o 0, nem o 1, nem menos 1, né? Não pode ser, assim, por que a gente tira esses casos, tá? Por que você tira o 1 e menos 1, né? Que eu acho que é o mais óbvio. A gente tira o 0 porque isso aqui é um caso particular de elemento primo que a gente estuda lá na frente, tá? E a ideia é que ele não possui inverso, tá? Não seja invertível. Por isso você tira o 1 e menos 1. E tira o elemento neutro, que é o 0. Tá? Então, o número primo, ele vai ser diferente de 0, diferente de 1, diferente de menos 1 sempre, tá? Então ele vai ser do primo, você só tem os 4 divisores triviais, né? O mais ou menos 1 e mais ou menos p, tá? Vamos provar isso. Vamos lá então. Vou supor que p é primo, tá? Aí a gente vai provar, né, que a partir disso que os únicos divisores de p são mais ou menos 1 e mais ou menos p. A ideia é a seguinte: suponha que um certo azinho é um divisor de p. Então esse azinho
para ele vai existir um certo Bzinho inteiro, tal que o P se escreve como A vezes B, né? Então nesse caso, A e B são dois divisores de P. O que acontece? Se o A for, a gente vai provar que se o A for 1, B é P. Se o A for menos 1, B é menos P. E vice-versa, tá? Se o B for 1, A é P. Se o B for menos 1, A é menos P, tá? Então, vamos lá. Suponhamos que A é um número inteiro e A divide P. Então existe um inteiro B tal que o P se escreve como produto A vezes B, tá? Nesse caso, né, então A e B são divisores de P, tá? Isso que quando a gente faz isso, ambos são divisores de P, né? Agora, a hipótese é que P é número primo. E pela forma como a gente definiu, P obrigatoriamente divide A ou divide B. Como P é primo, P divide A ou P divide B. Então vamos considerar dois casos, quando P divide A e quando P divide B. Vou fazer uma cadeia de implicações aqui, tá? Acho que fica mais fácil de entender. Se o P divide A, isso vai implicar que existe um número inteiro K tal que Azinho se escreve como P vezes K, né? A gente vai usar isso aqui, ó, essa igualdade aqui, tá? Se o P é AB e A é PK, então o P vai se escrever como P vezes K vezes B. Então isso implica que existe um número inteiro K tal que A é da forma... Então P ele é P vezes K vezes B. Eu não preciso por parênteses, né? Números inteiros, tanto faz, né? Isso vai implicar que K vezes B é igual a 1, né? Por quê? Tal que P menos PKB é igual a 1. Coloco o P em evidência. Então, P vezes 1 menos K vezes B é igual a 0. Então, ó, tem um produto de dois números inteiros que resulta no zero. A gente já viu, né, que Z é uma integridade, né? Mas esquece de uma integridade, né? Não precisa falar disso. A gente sabe que se nos inteiros um produto de dois números dá o zero, é porque um dos dois fatores tem que ser zero, né? Como P é um número primo, ó, tá na hipótese que P é diferente de zero, tá? Então isso aqui implica que 1 menos K vezes B é igual a zero. Ou seja, K vezes B é 1. Mas o número 1 só tem dois divisores, né? Que é 1 e menos 1. A única maneira de escrever o número 1 como um produto de dois números inteiros é que ambos os números sejam iguais a 1 ou menos 1. Então isso implica que K é mais ou menos 1 ou B é mais ou menos 1. Importante isso aqui, ó. B é igual a mais ou menos 1. Aí aqui eu vou abrir dois subcasos, tá? Não vou nem escrever, tá?
Então, o que acontece? Se B é 1, então vai lá em cima nessa equação aqui, ó, PA vezes B, né? Então P vai ficar A vezes 1. Ou seja, quem é o A? A é P, que é o que a gente queria. Então, nesse caso, os divisores de P, né, que são A e B, né, são 1 e P. Outra possibilidade é que B seja menos 1. Mas nesse caso, P vai ficar igual a A vezes menos 1. Ou seja, A vai ser menos P. Aí nesse segundo subcaso, quais são os divisores possíveis aí do Pzinho? Menos P e menos 1. Tá? Que é o que a gente queria. Os únicos divisores do número primo P são mais ou menos 1 e mais ou menos P. O segundo caso é análogo ao anterior, tá? Bom, aqui a gente está supondo que P divide A. Então, assim, basicamente é copiar o que está escrito no caso 1, tá? Fazendo as devidas adaptações, né? Ó, se P divide B, isso implica que existe um número inteiro. Agora eu vou chamar de L. Podia chamar de K de novo, mas só para diferenciar eu vou chamar de L. De modo que o B é da forma LP. Aí você volta lá nessa igualdade aqui e troca o B por LP. Então isso implica que existe um número inteiro L, tal que P é A vezes L vezes P. Aí você vai igualar a zero, né? Isso aí. Aí você coloca o P em evidência. Se você olhar o caso 1, foi exatamente isso que nós fizemos, né? P vezes 1 menos AL, isso vai dar zero. Produto de dois inteiros resultando no zero é porque pelo menos um dos fatores é igual a zero. Como P é primo, né? P é diferente de zero. Logo, 1 menos A vezes L é igual a zero. Isso vai implicar que AL é igual a 1. Se A vezes L é igual a 1, então isso implica que A é mais ou menos 1, ou L, ou não, EL. Aqui não é ou não, tá, gente? É E. Ambos são iguais a 1 ou ambos são iguais a menos 1. Então, ó, já chegamos que o A é mais ou menos 1. Então, vamos lá o que acontece em cada caso. Se o A, por exemplo, for 1, então você volta nessa igualdade aqui, PA vezes B. Então, P vai ficar igual a 1 vezes B. Ou seja, B é P igual a P. B igual a P, tá? Então, nesse caso, divisor, já encontramos dois divisores, né? 1 e P. Agora, se o A for menos 1, isso implica que o P é menos 1 vezes B. E assim B é menos P. Então, quais são os possíveis divisores ali por meu número primo, né? Eu chamei de Azinho aqui, né? O divisor, né? É P menos P, 1 menos 1. Tá? Que é o que a gente queria, né? Nessa primeira parte. Bom, gente, agora para recíproca, a gente vai supor que os únicos divisores, né, de P
são mais ou menos 1 e mais ou menos P. Daí eu vou mostrar que P é um número primo. Isso aqui eu acho que é conhecido como lema de Euclides, esse recíproco, tá? Então aqui, ó, a hipótese é que os únicos divisores de P são mais ou menos 1 e mais ou menos P. A tese é que P é um número primo. Vamos lá então, pela maneira como nós definimos. Como é que eu mostro um número primo? Você vai pegar um produto de dois números inteiros e supor que P divide esse produto. Daí a gente vai ter que provar que P divide um dos dois fatores. Então sejam A e B dois números inteiros. Suponha que P divide A vezes B. Se P divide A vezes B, beleza. Eu quero provar que P divide A ou P divide B. Se o P divide A, acabou, não tem o que fazer. Certo? Quero provar que P divide A ou P divide B. Se divide o A, acabou o exercício. Então vamos supor ainda que P não divide A. Então nesse caso, olha só o que vai acontecer. P e A serão relativamente primos. Lembra de números relativamente primos? Quando o MDC entre eles é igual a 1. Por que isso vai acontecer? Vamos lá. Que 1 divide P e 1 divide A é óbvio, né? Número 1 divide qualquer número. Então, o MDC entre P e A é o maior número inteiro que divide P e divide A. Como 1 já divide P e A, beleza. Será que tem algum outro número que divide P e divide A? Além do 1. Agora a gente usa a hipótese. O P só tem 4 divisores. Mais ou menos 1, mais ou menos P. Só que a gente está no caso que P não divide A, tá? Se P não divide A, menos P também não vai dividir, tá? Então, P e menos P não são divisores. Não podem ser MDCs de P e A. Tá? Porque eles não dividem A. Agora o menos 1. Menos 1 é negativo, né? Indica o maior, né? Então, vai valer esse aqui, tá? Então, quais são os possíveis divisores aí? Para testar o MDC. Um MDC de PA tem que ser divisor do P em particular. Só que o P só tem 4 divisores, mais ou menos 1, mais ou menos P. A gente quer o maior. 1 já divide P e A. Então os negativos joga fora. Então só volta testar o P, né? O outro divisor do P que é o mais P. Só que o P não divide o A nesse caso. Então P não pode ser o máximo divisor. Então o máximo divisor aqui só pode ser 1, tá? E P não divide A. Então a gente está nessa situação aqui, ó. P divide AB e o MDC entre P e A é igual a 1. A gente viu uma proposição na aula passada que nos garante que... Deixa eu ver se é isso. Aqui para baixo. Essa proposição aqui, ó. Se eu tenho um número que divide um produto e esse número é relativamente primo com um dos fatores, então
obrigatoriamente ele divide o outro fator. Que é o que está acontecendo aqui, ó. P divide AB, e P e A são relativamente primos, então obrigatoriamente P divide B. Então a demonstração dessa recíproca pode parar aqui, tá? Só aplicar essa proposição. Só para ficar mais compreensível, eu vou, entre aspas, vou basicamente reprovar aquela proposição, tá? Então vamos lá. Agora a gente usa esse fato aqui, ó. Como MDC entre P e A é 1, segue da identidade bizu, que a gente pode escrever o número 1 da forma P vezes R mais A vezes S com R e S números inteiros. Tá? Como o máximo divisor comum entre P e A é igual a 1, vem da identidade, né? Não é igual. Vem de bizu. Vem da identidade bizu. Que existem números inteiros, né? R e S. Tais que P vezes R mais A vezes S é igual a 1. O que eu vou fazer aqui? Vou multiplicar os dois lados dessa igualdade por B. Então note que dizer que P vezes R mais A vezes S é igual a 1 equivale a dizer que PRB mais ASB é igual a 1. Ou desculpa, é igual a B. Então para mostrar que P divide B, que é o que a gente quer chegar, basta mostrar que P divide essa soma. Só que P divide essa parcela, né? É óbvio, tá? P divide PRB, tá? P, R e B dividem P vezes R vezes B, tá? E por hipótese, P divide AB. Se P divide AB, P divide a ASB. Então P divide as duas parcelas, logo P divide a soma delas, que é o próprio B. Tá? Bom, como? P divide PRB. Isso aqui é óbvio, tá? Vou entre parênteses. Pois P divide P. E P divide ASB. Aí, pois P divide AB. Segue que P divide a soma. PRB mais ASB. Só que PRB mais ASB é B. Logo, P divide B. Que a gente queria, né? Ó. Eu quero mostrar aqui se P divide A vezes B. Então P divide A ou P divide B. Aí nesse caso a gente está supondo que P não divide A. Então obrigatoriamente tem que mostrar que P divide B. P divide B, a gente chegou nisso. Bom, portanto, P é um número primo, segundo a nossa definição. Ou seja, eu poderia ter começado a aula colocando esse resultado como uma definição. Então, um número inteiro P diferente de 0 e de mais ou menos 1 é primo quando os seus divisores são só esses quatro aqui, mais ou menos 1 e mais ou menos P. Tá? Eu poderia ter começado colocando essa definição. Depois a gente provava, né, que isso equivale a dizer que então dizer que o número primo equivale a dizer que se P divide um produto de dois inteiros A e B, então obrigatoriamente P divide A ou P divide B. Tá? Ok, então pode continuar pensando em números primos como vocês sempre pensaram, tá? Agora a gente tem essa propriedade. Se o número primo divide um produto, então ele divide pelo menos um dos fatores, tá? A diferença que
usualmente a gente fala em número primo só em número natural, né? Aqui eu tô colocando os negativos no bolo, então você tem que tirar ali o... Tem que pensar que os divisores agora são, em vez de ser só 2, são 4. Que tem o menos 1 e menos P também para considerar, tá? Então, ó, por definição, 0, 1 e menos 1 não são primos, tá? Você nem pergunta se são primos ou não. Então aqui a definição, pega qualquer número inteiro A. Então, é óbvio que menos A, 1, menos 1 e A são divisores do A, tá? Porque, ó, o A é menos 1 vezes menos A, logo menos 1 e menos A dividem A. E A é 1 vezes A, logo 1 e A dividem A. Então esses três números são os divisores triviais do Azinho. É claro que eu tô pensando em Azinho, não nulo, né? Então são os divisores triviais de A. Quando eu tenho um número primo, ele vai possuir outros divisores, diferentes desse, né? Quando ele não é primo. Esses são chamados divisores próprios, tá? Então o que é um divisor próprio de um número x? É um número que divide x, só que esse número não pode ser nem x, nem menos x, nem 1, nem menos 1. Esse é um divisor próprio, tá? Aí um número que a gente vai falar que ele é composto quando ele possui divisores próprios. Ou seja, ele não é primo, tá? Então o número composto é um número que não é primo. Então, por exemplo, menos 6 é composto, né? Porque olha o tanto de divisor que ele tem, né? O próprio 6, o 6, o 3, o 2, o 1 e os negativos, né? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 6. Então, menos 6 é um número composto. Já aí, né, o menos 3, o menos 2, o 2 e o 3 são divisores próprios do menos 6. Tá? Que são os divisores que não são triviais. Os divisores triviais aqui são menos 1, 1, menos 6, 6. Tá? Agora vamos ver o teorema fundamental da aritmética. O que esse teorema fala? Pega um número inteiro, é maior ou igual a 2, tá? Vamos pegar os positivos. Então, ele pode ser descrito como produto de números primos positivos. Ou seja, eu posso fatorar qualquer número positivo. Eu estou pensando nos positivos aqui só para simplificar, tá? Porque senão ia ter problema de colocar mais ou menos ali, ia dar uma bagunça. Isso vai implicar também que vai valer algo semelhante para os negativos, tá? Então todo número inteiro, todo natural maior ou igual a 2, né? Pode ser escrito como um produto de números primos, tá? Aí os primos podem ser iguais, tá? Por exemplo, vamos lá. O 2 não tem graça, né? Porque o 2 já é primo, né? Então 2 é um produto de primos. 3 também, né? Primo. 3 é um produto de números primos. O 4 é 2 vezes 2. É um produto de dois números primos, tá? Então, ó, eles podem ser iguais. 5 também é primo, não tem graça. 6. O 6 é 2 vezes 3. É um produto de dois números primos. 7 é primo, também tem graça. Agora o 8 é 2 vezes 2 vezes 2. O 9, 3 vezes 3. E assim por diante, tá? Todo número natural aí diferente de 1 e de 0, né? Você pode fazer isso. Ó, o 10 é 2 vezes 5. Vamos pular 11, 11 é prima, né? Não tem graça. 12 é 3 vezes 4, né? Então é 2 vezes 2 vezes 3. 14 é 2 vezes 7.
O 16 é 2 a quarta, né? Então é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. O 18 é 2 vezes 9. Então é 2 vezes 3 vezes 3. Assim por diante. Você vai ficar o tempo todo aqui. O 20 é 4 vezes 5, né? Então é 2 vezes 2 vezes 5. Então todo número... Vamos por o... Então o que acontece? Todo número inteiro positivo, né, maior ou igual a 2, pode ser escrito dessa forma, um produto de números primos. Então você pode fatorar, tá? A expressão é única, tá? A menos a ordem dos fatores. O que é esse a menos a ordem dos fatores? A única maneira de escrever o 6 como produto de dois números primos é usando 2 e o 3. Estou falando. Você pode escrever como 2 vezes 3 ou 3 vezes 2. Mas no final das contas você vai usar só o 2 e o 3. O 20. Só tem uma maneira, essencialmente, só tem uma maneira de escrever o 20 como um produto de dois números primos, que é 2 vezes 2 vezes 5. Tem outras maneiras? Tem, né? Tipo 2 vezes 5 vezes 2, ou 5 vezes 2 vezes 2. Só que todas elas estão usando o mesmo número de 2 e o mesmo número de 5, tá? Se eu mudar a ordem, nesse sentido que eu quero dizer, tá? Essencialmente é uma forma só. Tá? Todas as maneiras diferem entre si só pela ordem ali dos fatores, ok? Aqui eu tô supondo que P1, P2, PR não são necessariamente todo mundo diferente, tá? Pode ter alguns números iguais aqui no meio, tá? Então, por exemplo, mesmo no 20 aqui, ó. Sei lá, se o 2 é o P1, o 2 é o P2 lá, o 5 é o P3. Assim por diante. Ó, no 16 todo mundo é igual, ó. P1, P2, P3, P4 são todos iguais. Talvez em algum... Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Ó. Talvez você pode encontrar assim, em algum livro a expressão escrita assim, ó, como potências de números primos distintos. Tá? Também é possível. Por exemplo, o 16, né? Essa é uma outra maneira de escrever, tá? É 2 a quarta. O 20 vai ficar 2 ao quadrado vezes 5. O 18 vai ficar 2 vezes 3 ao quadrado. O 12 é 2 ao quadrado vezes 3. Se você colocar as potências dos primos, aí você ganha as propriedades dos primos quando você escreve ali, né? Serem 2 a 2 distintos, tá? A gente vai provar essa proposição, né? Ó, a demonstração é um pouco intrincada, tá? Bom, teorema fundamental da aritmética, né? Tem que ter uma demonstração não tão simples, né? Então note aqui que a gente tem que provar duas coisas, tá? Primeira parte é que todo número inteiro pode ser escrito dessa forma. Inteiro positivo maior ou igual a 2, tá? Pode ser escrito, né? Como um produto de números primos positivos, tá? Depois, a gente tem que mostrar que é única a forma dessa escrita, tá? Única menos da ordem dos fatores, certo? Então, primeiro tem que provar que existem, né, esses primos que satisfazem isso. Depois a gente tem que provar a unicidade, tá? Então vamos lá, existência. Ó, a existência a gente vai provar por indução. Princípio de indução finita sobre o azinho, tá? Só aquela segunda versão, segunda forma, tá? Aqui, ó. Qual que é a segunda forma? Você vai supor, a gente vai provar que o resultado é válido por 2, né, que é o primeiro elemento. Depois eu vou pegar um certo m lá, inteiro qualquer, maior que 2, e supor que o resultado é válido para todo k de 2 até o m menos 1. A gente vai provar que o resultado é válido para m também. Tá? A demonstração não é tão... dessa parte aqui não é tão intrincada não, tá? Só tem que prestar atenção, né? Então, primeiro caso, por que vale para 2? É óbvio, né? Se A é igual a 2, então A é um número primo. Então não tem o que fazer, tá? Então, o P1 é o número 2. Então, a gente já escreveu o A como um produto, né, de números primos. Então, o resultado vale para 2.
Lembrando, estou usando princípio de extensão finita. A segunda forma, né? Agora vamos pegar um número inteiro. Então seja m um número inteiro. E vamos supor que o resultado é válido para todo número maior ou igual a 2 e menor ou igual que m menos 1. E suponhamos que o resultado ele é válido para todo inteiro k maior ou igual a 2 e menor ou igual que m menos 1. Então, qualquer número que eu pegar nesse intervalo aqui, intervalo é a gente falar, né? K é inteiro, tá? Esse casinho pode ser escrito como produto de dois números inteiros, tá? Então eu quero provar como um produto de números inteiros, isso. Quero provar que o m também pode ser escrito como produto de números inteiros, né? Se eu provar isso, que esse m pode ser escrito como produto de números primos, desculpa, segue do princípio de redução finita que o resultado é verdadeiro. Ó, se o m é primo, então acabou. M já é um produto de números primos, tá? Então não há o que fazer. Nesse caso, o P1 é o próprio M, tá? Agora, se o M não é primo, bom, se o número não é primo, você pode escrever ele como produto de dois números compostos. Né? Ele é composto, quer dizer, então você pode escrever ele como produto de dois números, pelo menos. Tá? Porque ele, se não é primo, ele pode possuirá divisores próprios, tá? Então existem inteiros. K1 e K2. Tais que o M é o produto de K1 vezes K2. Aqui K1 e K2 não são necessariamente primos, tá? São divisores do M, tá? E lembrando que M não é primo, tá? Além disso, ó, K1 e K2 podem ser primos ou não, tanto faz. O que vai acontecer aqui? O K1 e o K2 obrigatoriamente serão maiores ou iguais a 2, né? E ah, tá. Então então eles são positivos maiores ou iguais a 2, certo? E menores ou iguais a m menos 1. Se um deles é maior que maior ou igual a m, o produto seria maior que m, tá? Isso aqui, então, nos diz o quê? Por enquanto não diz nada, né? Aí aqui a gente aplica a hipótese de indução. Então o resultado é válido para todo inteiro nesse intervalo. K1 e K2 estão nesse intervalo. Então K1 e K2 satisfazem a hipótese de indução. Ou seja, K1 e K2 podem ser escritos como produtos de números inteiros primos
positivos. Então, eu vou pôr assim, pós de indução, K1 e K2 podem ser escritos como produtos de números primos positivos. Digamos, K1 é P1 vezes P2 vezes PR, faltando letra, né? E o K2 ele é um produto Q1 vezes Q2 vezes QS. O que acontece? P não, né? O M, ele é K1 vezes K2. Só K1 vezes K2 vai ficar P1 vezes P2 vezes PR vezes Q1 vezes Q2 vezes QS. Então M é um produto de números inteiros primos positivos, que é o que a gente queria. Tá? Então o que a gente provou, ó. Pelo PIF, então o resultado verdadeiro, ó. O resultado vale para A igual a 2. Para todo inteiro que eu pegar maior que 2, se eu supor que o resultado é válido para todo inteiro entre 2 e esse inteiro menos 1, né? O resultado é válido para esse inteiro. Então segue da segunda forma lá do PIF, que todo número inteiro pode ser escrito como produto de números inteiros primos positivos, né? Todo inteiro maior ou igual a 2, tá? Tanto, então, segue do princípio da indução finita, né? Essa aqui é a segunda forma. Que todo inteiro A maior ou igual a 2 pode ser escrito como um produto de números primos positivos. Aí a existência está provada. Falta a unicidade. Então vamos provar que a menos da ordem dos fatores, todo número primo se escreve de maneira única como um produto de... Perdão, todo número inteiro maior ou igual a 2 se escreve como de maneira única, a menos da ordem dos fatores, como um produto de números inteiros primos positivos. Então, seja A um número inteiro com A maior ou igual a 2, e suponhamos que o Azinho se escreve como um produto P1 vezes P2 vezes PR, e o próprio Azinho se escreve como um produto Q1 vezes Q2 vezes QS. Eu acho que a princípio eu não posso nem supor que a quantidade de números primos é a mesma, tá? Então aqui eu estou supondo que tem R, aqui eu estou supondo que tem S. Então a gente vai ter que provar que R é igual a S e que a menos a ordem ali, a gente vai poder supor que P1 é igual a Q1, P2 igual a Q2 e até PR é igual a QR. A gente vai ter que provar isso. Em que P1, P2
PR, Q1, Q2 e QS são números primos positivos. Vamos lá. Eu quero mostrar que R é igual a S. Então vamos supor, por absurdo, que R é menor que S. Então assim, tanto faz, R menor que S ou S menor que R. Vai dar contas semelhantes. Suponhamos, por absurdo, que R é menor que S. Então vamos lá, note que olha só, como o A se escreve como esse produto, todos esses primos aqui dividem o A, né? Então P1 divide A, tudo bem? Então P1 divide o Azinho. Só que o Azinho, ele é também esse produto, Q1 vezes Q2 vezes QS. Então P1 divide esse produto, Q1 vezes Q2 vezes QS. Aí que vem a propriedade de números inteiros, tá? Eu só provei lá para 2, né? Se P divide um produto de dois números, então ele divide um dos fatores. Mas isso pode ser por uma quantidade arbitrária de fatores, tá? Porque se P divide Q1 vezes Q2 vezes QS, então P1 divide pelo menos um deles. Por quê? Vamos lá. Ó. Que se P divide A1 vezes A2 vezes AS, então você pode enxergar, por exemplo, A2 AS como sendo um número. Então P divide um produto de dois números, A1 e esse que está entre parênteses. Aí, o que acontece? Se P divide A1, então eu quero mostrar que P divide um desses números. Um desses S números. Se o P divide A1, acabou. Agora, se o P não divide A1, como o P é primo, P divide A2 até o AS. Vou pôr A3 também. Aí você repete o argumento. Se P divide A2, acabou. Agora, se P não divide A2, então, como P é primo, P divide o produto A3, A4 até o AS. Como P é primo, uma hora isso vai acabar. Uma hora você vai achar um termo aí, um produto, um fator, desculpa, tal que P divide esse cara. Pode até, se der azar, vai ser o último, né? Até o AS. Se P não divide A1, nem A2, nem A3, assim por diante, até o AS menos 1, P vai ter que dividir o AS. Tá? Então sempre que P divide um produto de vários números, P divide pelo menos um deles, tá? Então isso aqui vai implicar que existe algum QJ aqui que é divisível por P. Então existe um J maior ou igual a 1 menor ou igual a S, tal que o PI divide QJ. Só que P, Q, P1 e QJ são números primos. Então QJ só tem os divisores triviais, né? E P1 não é trivial. Não, quer dizer, P1 não é 1 e não é menos 1, porque ele é primo. Tá? P1 também é positivo. Então, como o QJ tem os divisores triviais, que é 1 menos 1, menos QJ e o próprio QJ, então P1 não pode ser 1, não pode ser menos 1, não pode ser menos QJ, só sobrou o quê? P1 tem que ser o próprio QJ. Então, isso aqui implica que P1 é QJ. P1 é igual ao QJ. Acontece, você pode... Esse produto, você pode reescrever ele de tal modo que o QJ seja o primeiro
número que aparece no produto, né? Ou seja, você pode renumerar esses índices aqui a fim de escrever o QJ como Q1, tá? Estão fazendo uma reordenação dos índices se necessário. Podemos supor sem perda de generalidade que P1 é igual a Q1. Tá? Por exemplo, se o P1 dividisse, se esse J fosse 2, P1 era o Q2, né? Aí o que você faz? Você vai escrever esse Q1 vezes Q2 vezes QS como Q2 vezes Q1 vezes Q3 até QS. Aí você muda os índices de Q2 e Q1, você troca. Você pode trocar, né? Sem crise, sem problema. Então P1 é Q1. Aí, compara as duas igualdades. Como P1 vezes P2 vezes PR é o A e Q1 vezes Q2 vezes QS é o A também, esses dois produtos são iguais. Tá? Assim, P1 vezes P2 vezes PR é igual a Q1 vezes Q2 vezes QS. Acontece, P1 igual a Q1, né? Então isso implica que P2 vezes P3 vezes PR é igual a Q2 vezes Q3 vezes QS. Ou seja, você jogou fora. Esse cara aqui é igual a isso. Então, isso vai implicar que tudo isso é igual a tudo isso. Aqui você tá vendo isso aqui que a gente fez? Daqui para baixo. A partir do note Q. Você vai repetir, só que agora vai usar P2. Então, ó, P2 divide esse produto. Como P2 é primo, divide um produto, ele vai dividir um dos fatores. Então, vai existir um índice J, agora de 2 a S, tal que P2 divide esse QJ. Aí você vai poder supor, né, fazendo a reordenação dos índices, que P2 divide Q2. Só que Q2 sendo primo e P2 também sendo primo, positivo, agora, ambos positivos, obrigatoriamente P2 vai ser igual a Q2. Então você vai poder vir nessa igualdade aqui e esse cara vai ser igual a esse. Então você vai obter que P3, P4 até PR é igual a Q3, Q4 até QR. Aí você vai repetir esse processo R vezes. Tá? Vai fazer, então você vai conseguir provar que P1 é igual a Q1. Você vai poder supor, né? P1 igual a Q1, P2 igual a Q2, P3 igual a Q3, até PR igual a QR. R. Até QR. Lembra que aqui ó, a gente está supondo que R é menor que S, tá? Então após R passo aqui, R vezes você vai repetir esse processo. Após R iterações, né? Não podia tomar esses entendo. Repetindo esse processo R vezes, nós obtemos que P1 é igual a Q1, P2 é igual a Q2 e assim por diante. PR é igual a QR. Não é que a gente obtém, né? Tipo, obtemos que podemos supor que isso aqui é verdadeiro. Donde vai sobrar assim, ó. Aí do lado esquerdo aqui dessa igualdade vai sobrar 1, né, que você vai diminuindo, né, os fatores aqui do lado esquerdo, né? Aí você vai tirar os R fatores.
Então vai ficar P1 vezes P2 vezes PR igual a P1 vezes P2 vezes PR vezes QR mais 1, QR mais 2 e por diante. Ou seja, P1 vezes P2 vezes PR vai ser igual a Q1, perdão, Q1 é P1, né? Então já vou escrever P1 vezes P2 vezes PR, aí vezes QS mais 1, QS mais 2, assim por diante, até que aqui é R mais 1, né? É muito índice para lembrar aqui. QR mais 1, QR mais 2, até o último Qzinho ali, que é o QS. Então, ó, como essa parte é igual a essa parte aqui, então você vai chegar aqui o número 1, ele é QR mais 1 vezes QR mais 2 vezes QS. Então eu escrevi o número 1 como um produto de números primos positivos. Isso é um absurdo. Tá? Ou seja, R tem que ser igual a S. Menor ou igual, né? Não, peraí. Deixa eu confirmar. Isso, tô supondo que R é menor que S, né? Então R tem que ser maior ou igual a S. R não pode ser menor que S. Então a gente provou que R é maior ou igual a S. De maneira análoga, tá? Aí, você vai supor por absurdo que R é maior que S. Aí você vai chegar na mesma contradição, tá? De maneira análoga. Tá? Então, de maneira análoga, prova-se que R é menor ou igual a S. Ora, mas se R é menor ou igual a S e maior ou igual a S, R é igual a S. Tá? E mais do que isso, se você olhar, eu não preciso nem fazer de novo. O que a gente foi provando aqui no meio? Que você, a partir desses not keys aqui, ó, quando R é igual a S, você vai poder sempre supor, no final das contas, você vai chegar aqui P1 vezes P2 vezes PR é igual a Q1 vezes Q2 vezes QR, né? Em que P1 é igual a Q1, P2 igual a Q2, PR igual a QR. Ó. Então, a menos de uma reordenação dos índices, você vai ter isso aqui. Ou seja, a menos da ordem dos fatores, tá? Ah, os números primos que aparecem na fatoração daquele inteiro A são os mesmos, tá? E assim, P1 é igual a Q1, P2 é igual a Q2, PR é igual a QR, a menos a ordem dos fatores, tá? Que era o que a gente queria. Isso prova a unicidade, tá? Ah, ó, o que a gente provou para o teorema da aritmética para números positivos, você vai poder aplicar para números negativos também, tá? Por exemplo, vamos pegar o número primo aí, negativo. Pego o menos 10. Então você pode colocar o menos em evidência. Aí o 10 é 2 vezes 5. Então esse é o oposto de 2 vezes 5. Aí você coloca o sinal de menos onde você quiser. Então fica menos 2 vezes 5.
Tá. Então, assim, na prática, isso aqui você pode aplicar tanto para números inteiros positivos ou negativos, tá? Desde que sejam diferentes de zero e de mais ou menos 1, tá? O que acontece aqui também... E por que a gente fez esse caso particular, né? Só para simplificar, né? Nós que daí a versão mais geral seria assim, todo número inteiro, né? Diferente do zero e de mais ou menos 1 pode ser escrito como um produto de números primos, em que, bom, não necessariamente distintos, né? E de maneira única, menos a ordem dos fatores, tá? Só que esses números primos poderiam ser positivos ou negativos, tá? Meio que ia ser um pouquinho enrolado, tá? Mas isso aqui vai seguir de corolário, né? Porque, ó, se o A é positivo, a gente já provou. Tá? Então, se o A é maior ou igual a 2, provamos. Agora, se o A é menor ou igual que menos 2, então você faz algo que eu acabei de fazer por menos 10. Então, se o A é negativo, então ele é o oposto do oposto de A, né? Menos A, ó, A é negativo, então menos A é positivo. Então, o menos A pode ser escrito como produto de números inteiros positivos, P2 até PR. De maneira única, menos a ordem dos fatores. Aí esse sinal de menos você pode pôr em qualquer número primo. Em P1, por exemplo. Então aí eu escrevi, ó, o inteiro A, que se ele for negativo, como produto de números inteiros primos. Um deles negativo, né? E todos os outros positivos, mas se eu quiser encher de sinais de números negativos aí, posso também, tá? Que não vai dar problema, tá? Por exemplo, o menos 16. Você pode escrever ele como menos 2 vezes menos 2 vezes 2 vezes 2. Que também pode escrever como menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Não, desculpa. É menos 16, né? Então, aqui você vai perder. Quando você autoriza o negativo, você vai perder a unicidade a menos fatores, tá? Porque daí você pode colocar mais negativos do que positivos, pode mudar. Isso aqui é menos 16, isso aqui é menos 16. Aqui eu usei 3 vezes o menos 2 e uma vez o 2. Aqui eu usei 3 vezes o 2 e uma vez o menos 2. Tá? Então você perde aquela unicidade a menos fatores, tá? Aí se eu fosse enunciar, tipo, de uma maneira mais geral possível aqui, a enunciado ia ficar meio mais estranho, né? Eu ter que colocar que aquela unicidade ia depender a menos da ordem dos fatores da inclusão e exclusão de números, sinal de menos, na multiplicação menos 1. Tá? Eu poderia resolver isso escrevendo assim que todo número inteiro primo, ou perdão, todo número inteiro diferente de 0, 1 e menos 1 pode ser escrito de modo único como dessa forma aqui, mais ou menos P1 vezes P2 vezes PR, em que P1, P2 e PR são números primos positivos. Tá? Ok? Então, ó, um número inteiro ser decomposto como um produto de números primos sempre é possível, tá? Para qualquer inteiro diferente de 0, 1 e menos 1. Independente se ele é positivo ou negativo, tá? Quando você autoriza utilizar números primos negativos aqui, aí você vai perder essa unicidade menos a ordem dos fatores, tá? Então, o que a gente vai chamar de fatoração canônica em inteiros primos positivos do inteiro A. Acho que aqui tem aqui tem um errinho, né? Que o A é maior ou igual a 2. Então pega um número inteiro qualquer, você vai escrever ele como um produto de números primos, né? Número inteiro positivo, tá? Maior ou igual a 2. Você pode escrever ele de maneira única como um produto de números inteiros primos positivos.
cê- Aqui, né? Os primos podem repetir, né? Por exemplo, aqui, ó. 4 é 2 vezes 2. Igual aqui, eu fiz, ó. O 12 é 2 vezes 2 vezes 3. O que você vai fazer? Que é a fatoração canônica, né? Você vai pegar os primos repetidos e vai me juntar eles, né? Escrever como potência desse primo. Tá? Tipo assim, 16 é 2 a quarta. Então 2 a quarta é a fatoração canônica de 16. Tá? Então você vai fazer o quê? Você vai pegar seus primos, vai pegar aqueles repetidos e escrever como potência desse primo. Tá? Aí, você vai organizar esse produto de modo que os menores primos venham antes, né? O P1 é menor que o P2, que é menor que o P3 e assim por diante, que é menor que o último número primo ali. Tá? Então essa é a fatoração canônica do número primo. Bom, o que a gente viu até agora? O número primo, ele tem essa simplificação, ela é simples, né? Do ponto de vista da divisibilidade. Se o número primo divide um produto, então ele divide pelo menos um dos fatores, tá? Também eles vão ter sempre exatamente quatro divisores, um menos um e ele e o oposto dele. E uma grande utilidade, né, que vem ali do teorema fundamental da aritmética, é que todo número inteiro, né, diferente de 1, menos 1 e 0, pode ser escrito a mesma ordem dos fatores, né, e por multiplicar por 1 e menos 1, como um produto de números inteiros, de maneira única, tá? É... Aí tem essa... Você pode perguntar, né, pô, mas quantos números primos existem, né? Porque se todo número inteiro pode ser gerado por números primos, então quantos números primos existem? Se existem infinitos inteiros, será que existem infinitos primos? A resposta é sim, tá? Existem infinitos números primos, tá? Vamos demonstrar então, gente, que o conjunto dos números inteiros é infinito. Ou seja, não é... o conjunto de todos os números primos, né, é um conjunto infinito. A gente vai provar que o conjunto dos números inteiros primos positivos é infinito. Se isso for infinito, já demonstramos a proposição, né? A demonstração para absurdo, né? Então, seja P o conjunto formado por todos os números primos positivos. Vamos supor para absurdo. Então, suponhamos por absurdo que P seja finito. Digamos, só existam n números primos positivos. P1, P2 até Pn. Aqui então eu tenho todos os números primos, tá? Bom, o que acontece? Eu vou construir um número inteiro da seguinte forma. Considere P não, desculpa, Azinho. Quem vai ser o Azinho? Você vai pegar
produto de todos esses números mais 1. Isso aqui é um número inteiro. Inteiro positivo mais inteiro. É, ó, P1, P2, Pn são todos os primos que existem. Todos os primos positivos, tá? Aí eu vou pegar o produto deles, tá? Seja quantos forem. Somar 1. Vou chamar esse número de A. O teorema fundamental da aritmética segue que esse Azinho pode ser fatorado como um produto de números primos. Então existe um número primo, e no caso como A é positivo, né? Maior ou igual a 2, vai ter um número primo positivo, ou seja, que não vai estar nesse conjunto P, que divide o A. Né? Quando você escreve um número inteiro como um produto de números primos, cada primo ali que você usou na fatoração, né? É um divisor de A, tá? Então, do teorema fundamental da aritmética, segue que existe um número primo P. Então Pzinho vai ser um elemento daquele conjunto P, tal que Pzinho divide A. Certo? Agora, olha esse número aqui, o produto. Eu peguei o produto, todos os números do conjunto P. Mas esse Pzinho tá no P. Então Pzinho é algum desses PJs aqui. Algum desses P's aqui é o Pzinho. Então nesse produto aparece o P como um fator. Ou seja, o Pzinho divide esse produto também. Tá? Note que P divide P1 vezes P2 vezes Pn também. Então olha só a situação que nós temos. Nós temos o seguinte, que P divide A. P divide P1 vezes P2 vezes Pn. E o número 1, isola o 1 aqui, ó. Ele é A menos P1 vezes P2 vezes Pn. A gente viu, acho que foi a primeira ou segunda aula. Não, primeira ou segunda aula não. Acho que a quarta aula. Quando a gente falou de divisibilidade. Se um número divide dois números, então ele divide a diferença entre eles, a soma entre eles. Então, como Pzinho divide A e Pzinho divide esse produto, ele vai dividir a diferença. Ou seja, Pzinho divide 1. Então a gente achou um número primo que divide o número 1. Que é um absurdo. Então esse conjunto P não pode ser finito, tá? De onde vem absurdo? Supor que eu consigo utilizar todos os números primos para construir um outro inteiro. Tá? Não existe uma quantidade finita, né? Pra toda forma de construir um número inteiro dessa forma, em que P1, P2, Pn são números primos, vai existir um número primo que divide A, que não está aqui. Não é nenhum deles. Então, para qualquer conjunto finito de números primos positivos que você pegar, você sempre consegue um novo número primo que não está nesse conjunto. Tá? A questão, esse P aqui ó, não está no conjunto P. Porque se estivesse, você vai chegar nessa contradição. Então esse conjunto P, ele não pode ser finito, então ele é infinito. Tá? Portanto, o conjunto dos primos positivos é infinito. Consequentemente, né, se eu já é infinito os positivos, se eu colocar ali os negativos também na conta, continua sendo um conjunto infinito, tá?
E, consequentemente, o conjunto dos números primos é infinito. Só uma observação. O número primo é muito importante na matemática, tá? Na vida nossa, do dia a dia. Ele é usado, por exemplo, na criptografia dos nossos dados aí no dia a dia, tá? Eu não vou entrar muito nesse assunto, mas, por exemplo, um problema muito difícil, tá? É que se eu pegar um número inteiro muito grande, ou seja, muitos algarismos, determinar se ele é primo ou não já é um trabalho, uma tarefa bem complicada, tá? Isso porque a distribuição deles, tá? A forma como tem números primos aí no conjunto dos inteiros é bem irregular. Por exemplo, números primos ímpares consecutivos. Existem vários, só que às vezes existem vários também que não são. Por exemplo, 3 e 5 ambos são primos. 5 e 7 ambos são primos. Só que 7 e 9 não. 9 e 11 não, né? Claro. Só que 11 e 13 são primos também os dois. 13 e 15 não são primos. Mas 17 e 19 são. Só que 19 e 21 não são. 23 e 25 não são. Aí 27 e 29 também não. 29 e 31 são primos. Então você vai sempre conseguindo dois primos, dois ímpares consecutivos primos, dois primos que dois inteiros ímpares consecutivos que não são primos, tá? Não tem uma regra. Mais do que isso, para qualquer número, se você quer construir uma sequência tão grande quanto você deseja de números que não sejam primos, você sempre consegue, tá? Só basta pegar esses números aqui, ó. Por exemplo, faz de conta que você quer 1 milhão de números consecutivos que não seja, nenhum deles é prisma, é primo. Todos os números compostos. Como é que você faz? Você vai fazer esses números aqui, ó. Pega 1 milhão mais 1 fatorial. Aí soma 2. Esse é o seu primeiro número composto. Aí você vai fazendo isso. Pega 1 milhão mais 1 fatorial, soma 3. Esse é o segundo número composto. E vai fazendo isso até o número 1 milhão mais 1 fatorial mais n menos mais 1. Você vai construir 1 milhão de números consecutivos. Todos eles não são primos. Então você sempre consegue um intervalo tão grande quanto você deseja de números inteiros compostos. Tá? Então o número primo é um negócio que dá bastante trabalho pra gente, tá? Ajuda por um lado e só que eles tem essa irregularidade deles, né? Que na verdade pra gente é bom, né? Por exemplo, a criptografia nossa é baseada no conceito de número primo, tá? Bom, gente, então, ó, a aula de hoje era isso, tá? Aí nós nos vemos na próxima aula, ok? Até lá então.